Pessoal, então, boa tarde, né? Vamos dar continuidade aqui ao estudo de cálculo 1. Vimos na aula passada o incremento e o valor incrementado de um valor x, no eixo x, né? O incremento é o h, e vimos também a imagem do valor incrementado, né? F de x mais h. Vamos continuar o estudo desses incrementos para podermos chegar, né, daqui a algumas aulas ao estudo de derivadas, tá bom? Então, tudo isso é um preparatório. Olha só. Bom, o ponto, né? Quando você tem uma função y igual a f de x, aí você marca o ponto x mais h na coordenada x, no eixo x. E f de x mais h no eixo y, né, como sendo a coordenada y. Então a gente chama essa primeira coordenada de abscissa, né? E a segunda de ordenada, né? Então abscissa x mais h e ordenada f de x mais h. Então esse ponto é o ponto incrementado do gráfico, tá certo? Então vamos lá, escreva e ilustre os pontos incrementados das funções abaixo. Letra A, f de x igual a 3x. Muito bem. Então o ponto incrementado é o seguinte, é um ponto Q, cuja primeira componente sempre será x mais h, isso não muda, tá? Então tá aqui, ó, o ponto Q, a primeira componente é sempre a primeira coordenada, que é a abscissa, é x mais h, e a ordenada, que é a componente y, ou, né, a coordenada y, é o f de x mais h, que você tem que calcular a parte. Bom, f de x mais h é 3 vezes quem? X mais h no lugar do x, como fizemos na aula passada. Então, nós temos o ponto Q, coordenada x, x mais h, sempre será assim, e coordenada y, 3 vezes x mais h, não é? Porque aqui eu apliquei a distributiva, você pode deixar ou 3 que multiplica x mais h, ou 3x mais 3h. Então, essa é a escrita do ponto incrementado, tá bom? Esse é o ponto incrementado aí, tá? E colocando no gráfico uma mera ilustração, né? Nós colocamos no eixo x aqui a abscissa, né? No eixo das abscissas, o x mais h, e no eixo das ordenadas, que é o eixo y, o valor que nós encontramos, f de x mais h, que seria, nesse caso aqui, 3x mais 3h, tá bom? Letra B, f de x igual a cosseno x. Mesma coisa, ele quer que você escreva o ponto incrementado, olha só, escreva o ponto incrementado e ilustre no gráfico, uma mera ilustração, tá, gente? Primeiro, vou calcular a imagem de a imagem, né, f de x mais h, ou seja, o valor ali, o valor da ordenada, né, que vai estar no eixo y. Vai ser f de x mais h igual a cosseno x mais h no lugar do x, como fizemos na aula passada. Cosseno de x mais h. Então, ponto Q, ponto incrementado, sempre terá como abscissa a coordenada x igual a x mais h, e a coordenada y, f de x mais h, nesse caso aqui deu cosseno de x mais h, e no gráfico a mesma coisa, né? Você marca esse pontinho aqui no eixo x como sendo x mais h em qualquer ponto aqui do gráfico, qualquer ponto aqui do eixo x, né? Porque esse h pode até ser negativo, tá, gente? Esse h aqui pode ser negativo ou positivo ou negativo, né? E então esse ponto pode estar em qualquer lugar. Isso aqui é uma mera ilustração, tá bom? E no eixo y, aqui o eixo das ordenadas, a gente marca aqui então a imagem que nós encontramos, né? Cosseno de x mais h. E você escreve o ponto aqui. O ponto Q é o ponto incrementado em que a primeira componente é x mais h e a segunda é cosseno de x mais h. Aqui, por exemplo, temos o ln de t. Então, o ponto Q seria a primeira componente t mais h, vírgula, segunda componente, ln de t mais h. Né? Não é ln vezes, tá, gente? Esse aqui é o logaritmo de t. É como se fosse uma função, é f de t, tá? Então, a primeira componente é t mais h e a segunda é f de t mais h. E no gráfico seria, aqui embaixo seria t mais h e aqui seria ln de t mais h. Tá bom? Então, tá aqui a resposta da letra C como treinamento para a gente aí, né? Deixa eu só aumentar o tamanho aqui da letra para ver se fica melhor para vocês. Muito bem. E vamos estudar agora o coeficiente angular da reta secante, né? Que vai ser a reta que passa por 2 pontos. Você tem um gráfico e a reta que passa por 2 pontos a gente chama de reta secante. Nós vamos calcular a tangente que essa reta faz com o eixo x. A tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, né, desse ângulo. Isso vai ser a diferença dos y dividido pela diferença dos x, que é a distância aqui, né, o comprimento aqui do cateto oposto sobre o comprimento do cateto adjacente, né?
Então, vamos definir reta secante e calcular o coeficiente angular dele, que vai ser essa tangente que eu falei, né? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Muito bem. Então, definição 1. Dados 2 pontos. P de x1, P. x1, f de x1. É o primeiro ponto, né? Abscissa x1 e ordenada f de x1. E que abscissa x2, ordenada f de x2, pertencentes ao gráfico de uma função f. Então, a mesma função, né? Então, a reta PQ, que passa por P e Q, por esses dois pontos, é chamada reta secante ao gráfico da função f. E esse valor, como eu falei, né? É a diferença dos y, que vai ser... Tá aqui a reta secante, o eixo x, e aqui a diferença dos y vai ser o cateto oposto, que é f de x2 menos f de x1, sobre x2 menos x1, que é a diferença aqui dos x, né? Que vai ser o cateto adjacente. Essa tangente do ângulo é o que eu vou chamar de coeficiente angular da reta secante PQ. Muito bem. Observação importante, de acordo com a definição acima, né? O coeficiente angular da reta secante é o gráfico de uma função f, que passa pelos pontos abscissa x ordenada f de x, e a abscissa é x mais h, f de x mais h como ordenada. Então, o coeficiente angular dessa reta que passa por esses dois pontos específicos vai ser a mesma coisa. Ó. A diferença dos y, então, esse y, f de x mais h, menos esse outro y, f de x, sobre a diferença dos x mais h menos x. Né? Aqui embaixo vai cancelar o x com x, fica só h. Então, a resposta fica f de x mais h menos f de x em cima, não tem como cancelar nada. Sobre h também não tem como cancelar nada. Então, está aqui um exemplo. E esse exemplo, inclusive, esse exemplo, inclusive, vai ser o exemplo que vai ser usado para definir depois da derivada, tá? E a reta tangente, etc. Por enquanto, estamos na reta secante, né? Bom, exemplos. Encontre o coeficiente angular da reta secante, não é? Então, ele quer essa fórmula, tá, gente? Essa aqui, ó. F de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1, que é o coeficiente angular da reta secante, que é o que ele quer aqui, ó. Coeficiente angular da reta secante, aquela fórmula. Ao gráfico da função f de x igual a 4x menos 1, que passa por esses dois pontos. Abscissa 0 ordenada f de 0 e abscissa 1 ordenada f de 1. Ou seja, coordenada x, 0, coordenada y, f de 0, coordenada x, 1, coordenada y, f de 1. Bom, o 0 e o 1, né, são os valores dados. Então, o 0, que está aqui no eixo x, obrigatoriamente tem que estar aqui no f de 0, né? Claro, senão não seria parte do gráfico, né, da função. E esse 1 teria que estar obrigatoriamente aqui também. Bom, o 0 é a coordenada x. Então, está aqui, o x1 é o 0. E o 1 é a coordenada x do outro ponto, que é o x2. Então, falta calcular o f de 0, substituindo o 0 na função aqui, vai ficar menos 1, né? E falta calcular o f de 1, que é substituindo 1 aqui, vai ficar 4 vezes 1 menos 1, né? Que vai dar 3. Jogando na fórmula, a diferença dos y, f de x2 menos f de x1, sobre a diferença dos x, que vai ser o cateto adjacente, x2 menos x1. Em cima vai ser o cateto oposto, embaixo o cateto adjacente. Vai ser a tangente do ângulo que a reta secante faz com o eixo x, né? Que é o que eu chamo de coeficiente angular da reta secante. Bom, o f de x2 é o f de 1, porque o 1 é o x2, tá bom? Vou calcular depois ainda, espera um pouquinho, né? Menos f de 0, porque o x2 é o 0, né? Tá aqui, ó. Perdão, menos f de x1, não. O x1 é o 0. Vou calcular o f de 0 ainda, tá? Depois. Sobre x2, que é 1, menos x1, que é 0. Então, só substituir por enquanto. Agora, falta calcular, gente, o f de x1. Falta calcular o f de 0. O f de 1 vai ser 4 vezes 1 menos 1, que é 3. Tá? Aqui vai ficar dividido por 1, né? Não vai mudar nada. O f de 0 é 4 vezes 0 menos 1, que é menos 1. Com esse menos fica mais 1, entendeu? Então, é 4 a resposta. Então, 4, finalmente, é o coeficiente angular da reta secante, tá? F de... que passa por esses dois pontos, né? 0 f de 0 e 1 f de 1. Então, vai ser f de 1, esse y, menos f de 0, que é esse outro y, sobre esse x, que é 1, tá aqui, menos esse outro x, que é o 0. O f de 1 e o f de 0 tem que calcular depois, usando essa função, entendeu? Então, esse numerador, eu tenho que calcular os f's usando a função, né? Ó, o f de 1 é 4 vezes 1 menos 1, que é 3, está aqui. E o f de 0 é 4 vezes 0 menos 1, que é menos 1, está aqui. Com esse menos fica mais, né? Então, esses f's tem que calcular. E aqui embaixo não precisa calcular muito, é só substituir o x2 pelo 1 e o x1 pelo 0 aqui que foi dado. Esses valores foram dados na questão, né? Bom, número 2. Encontre o coeficiente angular da reta secante ao gráfico da função f de x igual a x ao quadrado, que passa por esses pontos x, f de x, abscissa x ordenada f de x e abscissa x mais h ordenada f de x mais h.
A fórmula, então, de novo, né, vai ser aqui o cateto oposto, que é a diferença dos y, sobre o cateto adjacente, que é a diferença dos x, vai dar o coeficiente angular da reta secante, que é o que ele está pedindo, e tem como significado a tangente do ângulo, né, que a reta secante faz com o eixo x. Né? Cateto oposto, a diferença dos y, sobre o cateto adjacente, a diferença dos x. Tá certo? Bom, nesse caso aqui, o x2 é o x mais h, então vai ficar f de x mais h, que é o primeiro y, né? Tá aqui. Menos f de x, que é o outro y, né? Sobre a diferença dos dois x. Então vai ser x mais h, que é o primeiro x, menos o primeiro x aqui. Muito bem. Bom, o f de x mais h, eu tenho que calcular. Lembra que o numerador são valores que eu tenho que calcular, né? Usando a função que foi dada. Então, no lugar do x aqui, eu coloco x mais h ao quadrado, que foi o que nós fizemos na aula passada, lembra? Lembra calculando f de x mais h várias vezes? Foi para usar aqui, né? Ó, vou voltar lá no capítulo anterior. Nós calculamos, ó, f de x mais h várias vezes, ó. Cosseno de x mais h, né? A letra A aqui, 3 vezes x mais h, aqui, ó. Então, nós calculamos essas imagens para poder substituirmos aqui no coeficiente angular da reta secante, tá? Então, f de x mais h vai ser, no lugar do x aqui, x mais h ao quadrado, tá aqui, menos f de x é o próprio x ao quadrado, sobre o x mais h menos x, que já estava aqui embaixo. Aqui, cancela o x com x, fica h. Aqui em cima, vai ficar o produto notável, né? Quadrado da soma, quadrado da primeira, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, menos x ao quadrado que estava aqui, vou cancelar ele com esse primeiro x ao quadrado, vai ficar 2xh mais h ao quadrado sobre h, não é? Aí eu posso colocar o h em evidência aqui em cima, porque ele está nas duas parcelas da soma. Então, colocando o h em evidência, eu divido, né, o que ficou pelo h. 2xh dividido por h fica 2x. h ao quadrado dividido por h fica h. E h dividido por h vai dar 1. Então, esse termo se cancela com esse. Porque h dividido por h é 1, e 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa, né? Então, a resposta final é 2x mais h. Então, o coeficiente angular da reta secante ao gráfico da função f de x igual a x ao quadrado, que passa pelos pontos genéricos x, f de x, e x mais h, f de x mais h, usando essa fórmula aqui do coeficiente angular da reta secante, que vai ser esse y menos esse y sobre esse x menos esse x, né? Vai ser 2x mais h. Onde a diferença dos y em cima eu tenho que calcular usando a função e usando as ideias que nós vimos na aula passada. Na aula passada, nós calculamos f de x mais h em vários exemplos, várias funções, para poder, quando chegar aqui, calcularmos o f de x mais h de maneira tranquila. Vai ser x mais h ao quadrado, tá aqui. Menos o f de x é o próprio x ao quadrado, não muda, né? Porque aqui é f de x mesmo. Aqui, ó, esse outro y, né? E a diferença dos x embaixo. Esse x menos esse x, tá bom? X mais h menos o primeiro x, que vai cancelar o x. Com o outro x vai ficar só h embaixo. E em cima ficou esse y menos esse y aqui. Esse y é x mais h ao quadrado e esse y aqui é x ao quadrado só. Aqui. Tá bom? Bom, aí como exemplo, né, ó, você pode pegar aqui, por exemplo, o número 2, né? Coeficiente angular da reta secante, que passa pelo ponto x, f de x, e x mais h, f de x mais h. Então, o denominador, que vai ficar embaixo, né, vai ser esse x menos esse x. Vai ficar h. Beleza? Vai ficar h. O numerador vai ficar essa ordenada y menos, perdão, esse f de x mais h menos esse f de x. Mas quem é f de x mais h? Tem que calcular, lembra? O numerador tem que calcular. Então, você usa essa expressão, ó, 3 vezes x mais 2. Ou seja, 3 vezes x mais h, entre parênteses, mais 2, menos o f de x que eu também tenho que calcular. Mas já foi dado aqui, então fica menos essa expressão. Então, eu vou fazer aqui no Word para a gente ver como é que fica esse exercício número 2 aqui para vocês, tá bom? Como calcular o coeficiente angular da reta secante aí no número 2. Muito bem, então o coeficiente angular da reta secante vai ser f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1.
Muito bem. O f de x2 é a imagem que eu tenho que calcular usando a função. É o f de x mais h, que é o segundo y. Então, vai ser o segundo y, f de x mais h, menos o primeiro y, f de x, que eu tenho que calcular ainda, sobre a diferença do x, né? Que é x2, que é o x mais h, menos o x. Deixa eu só tirar esse parênteses grande aqui, que não precisou dele. Isso. E aí, como a gente fez na aula passada, nós calculamos f de x mais h em várias situações. Bom, então, quanto que é f de x mais h, né? Vai ser 3 vezes x mais h mais 2. Então, vai ficar, ó, 3 vezes x mais h mais 2, menos, agora o f de x. O f de x foi dada na função, é essa função aqui, ó. Então, abre parênteses, 3x mais 2, tudo isso sobre h, que foi o que sobrou lá embaixo, no denominador. Então, essa primeira parte aqui, 3x mais h mais 2, é o f de x mais h, que é o segundo y, menos o 3x mais 2, que está aparecendo aqui, é o primeiro y, está aqui, sobre esse segundo x menos esse primeiro x. Quando você subtrai, cancela o x com x, fica h. Aqui vai ficar o seguinte, ó. Esse 3x mais h vai multiplicar, então fica 3x mais 3h, fazendo a distributiva, mais 2 menos 3x, menos 2, né? Porque esse menos ali vai alterar o sinal do 2, tá bom? Esse 3x cancela com 3x, esse 2 cancela com 2, fica 3h sobre h. Isso tudo vai dar 3, né? Porque o h dividido por h vai dar 1, e aí 1 vezes 3 é 3, tá bom? Então é isso. O exemplo 2 aí, o exercício 2. Observa, toda vez que você tem uma função, tá, gente? Pensa aí. Toda vez que você tem uma função polinomial do primeiro grau como essa, 3x mais 2, será que o coeficiente angular da reta secante que nós calculamos aqui agora deu 3, sempre vai dar 3? Se aqui for 3 mesmo, o coeficiente aqui, né? Porque esse coeficiente é chamado coeficiente angular da reta, dessa reta aqui. Então, será? Né? Será que o coeficiente angular da reta secante, 3, vai ser o mesmo coeficiente angular da reta que foi dada? Toda vez que aqui for reta, né? E outra pergunta. No exemplo que eu fiz, ó, que deu 4, né? De novo, ó, nós temos uma função polinomial do primeiro grau, né? E o coeficiente angular da reta secante deu 4 também, o mesmo coeficiente aqui da reta que foi dada, né? Será que isso vale sempre, toda vez que aqui for função afim, né? Função polinomial do primeiro grau? Agora, para a função quadrática, que é esse caso aqui, né, que nós fizemos, x ao quadrado, aí já ficou um pouco diferente, né? O coeficiente angular da reta secante deu 2 vezes x. Parece que esse 2 que estava aqui caiu, né? Será que sempre cai esse 2, né? Quando é função quadrática? Tá certo? Vamos ver mais para frente que sim, né? Que toda função quadrática, quando a gente calcula o coeficiente angular da reta secante, esse 2 cai. Entendeu? Fica 2x mais o incremento h. Né? E nós vamos ver também que sim, a resposta para a anterior. Toda vez que é uma função polinomial do primeiro grau, o coeficiente angular da reta secante, no final das contas, vai dar sempre igual a esse coeficiente aqui da reta. Tá? Se aqui for uma função afim. Tá bom? E para a função quadrática sempre vai ser 2x mais h. Aqui está o exercício que nós fizemos, né? Nós substituímos, papapá, e chegou aqui no 3, né? A resposta foi 3. Tá certo? Coincide aqui o coeficiente, tá? Toda vez que for função polinomial do primeiro grau, tá bom? Muito bem, pessoal. Então, esse estudo de reta secante, coeficiente angular da reta secante, o significado dele como sendo a tangente do ângulo que ele faz com o eixo x, né? Como sendo a diferença dos y menos a diferença dos x. Nós vamos usar tudo isso para o próximo capítulo, que vai definir a reta tangente. A partir dessa reta secante, a gente define a reta tangente. E a partir da reta tangente, vamos definir derivada de funções. E mais para frente, aplicações dessas derivadas, tá certo? Até mais, um abraço.